Olá, turminha da pré-escola, tudo bem com vocês? Nós estamos retornando hoje depois de um descanso do nosso recesso que nós estávamos precisando, né? Vocês descansaram, brincaram bastante, colocaram as atividades em dia. Era uma oportunidade, quem estava atrasado, de colocar tudo em dia, mas também era uma oportunidade de descansar. Olha só, nas últimas aulas nós havíamos quase terminado a nossa apostila, mas ainda faltava uma atividade para a apostila número 2 terminar. Então hoje nós vamos para a nossa 36ª aula da unidade 2 e para vocês realizarem essa atividade, nós vamos fazer o dia da recordação. Nós vamos lembrar tudo que nós fizemos na nossa apostila número 2 para poder completar essa atividade. Então vamos lá? Olha só, na nossa pauta hoje nós vamos lembrar o que nós aprendemos, nós vamos fazer as nossas recordações, vamos trabalhar com o nosso banco de palavras, vamos lembrar todas as palavrinhas que nós fomos aprendendo ao longo das aulas. Na apostila será a página 80, é a última atividade da nossa apostila número 2. E no final nós teremos uma festa surpresa para recebermos a apostila número 3 que nós vamos iniciar. Então vamos lá? Vamos para as nossas recordações. Vocês estão lembrados que lá no início da apostila número 2, nós começamos com um tema muito interessante. Olha só, a professora Carol trouxe para vocês uma novidade, uma linha do tempo explicando sobre os primeiros animais, sobre os primeiros seres que habitaram o nosso planeta. Vocês estão lembrados que nós ficamos sabendo de tudo isso através dos fósseis que foram encontrados. Nós aprendemos sobre a trilobita, sobre o escorpião marinho, sobre as esponjas e vários fósseis que foram encontrados aqui no nosso planeta depois de muito tempo. Então, nós aprendemos a fazer fósseis de massinha, vocês fizeram direitinho. Até quem não tinha massinha pôde fazer de papelão. Nós aprendemos então os fósseis. Na outra aula, nós começamos a trabalhar a era dos dinossauros. Aí começou uma grande aventura. Nós tivemos a entrevista com o nosso paleontólogo mirim. Vocês estão lembrados do Arthur? Quanta coisa legal o Arthur ensinou pra gente sobre os dinossauros. A professora Gislene explicou muitas coisas sobre o tamanho, o peso, se eles eram bípedes, quadrúpedes, o que eles comiam. Nós aprendemos muitas coisas sobre os dinossauros. Depois, na próxima aula, teve a música. Vocês lembram da música? Dino lá, dino cá, dino lá, dino cá. Nós fizemos a leitura, aprendemos muitas palavrinhas com os nossos dinossauros. E também trabalhamos rimas, vocês estão lembrados? As palavrinhas que combinam? E também fizemos aquele adereço de cabeça, muitas crianças fizeram, brincaram e se divertiram. Então, nesse dia, nós trabalhamos a música do Dino e as rimas. Na outra aula, a professora Débora começou a falar das pistas deixadas pelos dinos. Ela trabalhou com vocês o texto informativo falando do sítio paleontológico. E ela mostrou para vocês as pegadas, até o cocô dos dinossauros que foram descobertos muito tempo depois. Não é verdade? Olha só, o sítio paleontológico, como que eles descobriram aqueles fósseis? Onde que eles encontraram? Foi muito divertido, né? Então, nessa aula, nós trabalhamos o sítio paleontológico e o texto informativo, que traziam várias informações para vocês. Caminhando na nossa apostila, teve uma historinha, vocês estão lembrados? A incrível descoberta, a história de uma vovó muito inteligente, que fez uma aventura para os seus netinhos, para eles descobrirem um fóssil através de um mapa, vocês estão lembrados? As aventuras da vovó Tita e das crianças. Nós aprendemos as palavrinhas, enfim, e também teve fósseis no gelo que a professora Débora ensinou para vocês. Então, nesse dia foi o dia da incrível descoberta. Mas a incrível descoberta não parou por aí. Na outra aula, a professora Carol trouxe novamente o reconto
reconto da historinha. Vocês lembram? A professora Luciana fez o reconto da historinha, relembrando vocês a historinha, os personagens da nossa história. Vocês aprenderam o nome de cada um dos personagens. Vocês lembram? Da Kiki, da Bela, da vovó Tita, dos primos, do Sebastião. Tinha muitos personagens na nossa historinha e nós aprendemos o nome de cada um. E também teve um caça-palavra que a professora Carol ensinou vocês a fazer, não é verdade? Então esse dia foi o dia que nós aprendemos os personagens. Caminhando na nossa apostila, a professora Gislene falou sobre o Antarctosaurus brasiliensis, o dinossauro brasileiro. Ela mostrou para vocês o tamanho do dinossauro. Vocês lembram que eles poderiam ter até 40 metros? E para medir esse dinossauro que era tão grande, nós fizemos até uma experiência, uma brincadeira com as crianças, né? Ela mostrou um vídeo de várias crianças deitadas para formar 40 metros. Era muita coisa, olha só. O homem pequenininho perto de um dinossauro tão grande. Nesse dia nós trabalhamos o dino brasileiro e as medidas. Mas não parou por aí o dino. Teve também o jogo do dinossauro. Vocês estão lembrados? Olha só, a professora Débora construiu com vocês um jogo e explicou direitinho o sinalzinho de menos, o sinalzinho de mais, para que lado nós deveríamos andar para jogar esse jogo do dinossauro. Vocês aprenderam, ela fez uma jogada com vocês. Vocês lembram qual dinossauro ia ganhar, qual dinossauro que ia perder? Então vocês tinham que aprender o sinalzinho de mais e de menos. E também teve a amarelinha do dino, as crianças brincando, ensinando para vocês como fazer aí em casa essa amarelinha. Então, nesse dia, nós fizemos a construção do jogo e a amarelinha do dino. No outro dia, nós fizemos o jogo da apostila. Vocês estão lembrados? Olha só, a professora Débora voltou novamente e ensinou para vocês como jogar o jogo do dino. Se ia para cima, no menos, o dinossauro poderia te comer. Se ia para baixo, jogando o dado para o mais, você fugia do dinossauro. Vocês estão lembrados? Vocês jogaram e também fizeram as jogadas da turma do Luan. Ah, e também teve uma dobradura. Várias crianças fizeram essa dobradura do dino. Foi muito legal, né, pessoal? Eu vi muitas fotos da dobradura do dino que vocês fizeram. Mas nesse dia, o principal foi o jogo do dino, que vocês podem continuar jogando aí na sua casa. Na próxima aula, nós começamos a tratar sobre a extinção dos dinossauros. Nós fizemos uma enquete, vocês lembram? Para falar se foi o meteorito, se foi o vulcão, qual foi o motivo da extinção dos dinossauros. Então, nós tivemos até um filminho que explicava, será que foi o meteorito, será que foi o vulcão? Tudo para que vocês respondessem a enquete na turma de WhatsApp. Vocês estão lembrados? E depois, nós falamos dos animais que ainda vivem hoje no nosso planeta Terra, que parecem com os dinossauros. Eu acho que vocês estão se recordando tudo direitinho, não é verdade? Então, nesse dia, nós falamos sobre a extinção dos dinos. Na próxima aula, nós falamos sobre os museus. Todos os fósseis que foram encontrados, eles são guardados num lugar especial chamado museu. Então, nós aprendemos o que é um museu especial dos dinossauros. Nós fizemos uma viagem virtual pelo Brasil, conhecendo vários museus que existem no Brasil com ossos de dinossauros. E aí também no final da nossa aula nós tivemos uma historinha, Gigantossauro. Vocês lembram da historinha do Gigantossauro? Foi muito divertida, não é verdade? Então nesse dia nós trabalhamos os museus. Caminhando na nossa apostila, terminamos o dinossauros e começamos a aventura dos seres humanos na Terra. A professora Gislene falou para vocês que nós começaríamos essa aventura com os seres humanos. E a primeira coisa que nós falamos foi sobre os homens das cavernas. Os homens moravam em cavernas, dividiam as cavernas com os animais para se proteger da chuva, do frio e de muitas coisas, não é verdade? Nós vimos que eles foram evoluindo nas suas moradias e aprendemos várias palavrinhas sobre esse contexto
do homem das cavernas. Nós trabalhamos a partir daí a evolução, as descobertas do homem. Olha só, na próxima aula, a professora Kelly falou sobre uma descoberta muito interessante que os homens fizeram, o fogo. Os homens, até então, eles não tinham fogo para utilizar, até eles descobrirem o fogo, eles comiam comida crua, vocês lembram? Depois, quando eles descobriram o fogo, eles descobriram como fazia o fogo, a vida deles melhorou um pouquinho, não é verdade? Eles poderiam fazer a comida dele mais gostosa e mais quentinha. E aí nós trabalhamos as receitas, os primeiros alimentos. A mandioca, a batata doce, tinha até uma receitinha especial de docinho de batata doce. Dá até água na boca, né, pessoal? E nós trabalhamos as nossas palavrinhas, o fogo, a fogueira, a mandioca, a batata doce, porque nesse dia nós trabalhamos o fogo e as receitas. Caminhando na nossa apostila, a professora Carol falou sobre os primeiros artistas. Os artistas, eles não tinham quadros nem folhas para pintar, então eles utilizavam coisas da natureza para pintar nas cavernas. Eles pegavam pigmentos da natureza e até xixi e cocô para fazer a sua tinta, e eles desenhavam nas cavernas. Mas aqui nós fizemos as nossas tintas da natureza, utilizando beterraba, café, folhas de couve, muitas outras coisas que nós tínhamos. E nós aprendemos as cores, né, que nós fizemos com essas tintas da natureza. E no final da aula nós tivemos mais uma historinha, o Rupi, o menino das cavernas, que era um menino que queria ser artista. Então nesse dia nós trabalhamos os primeiros artistas e as tintas e as cores. Mas nós não paramos por aí. Nós fomos caminhando e falamos sobre a arte rupestre no Brasil. Vocês estão lembrados que foram descobertas algumas pinturas nas cavernas também aqui do Brasil. No Brasil e em todo o mundo. Aqui no Brasil, uma das principais descobertas que eles fizeram de pinturas rupestres foi lá na Serra da Capivara. Vocês estão lembrados que a professora Débora fez até um texto com a turma do Luan e mostrou para vocês como escrever essa historinha sobre as pinturas rupestres. Olha só, e também nós trabalhamos a música Brasileiro das Cavernas. Contamos os versos, contamos as estrofes e vocês aprenderam mais uma música na nossa apostila. Então, nesse dia, nós trabalhamos as pinturas rupestres e o Parque Nacional Serra da Capivara. Caminhando na nossa apostila, na 17ª aula, a professora Carol falou para vocês sobre os sinais que nós deixamos para o mundo. Nós trabalhamos a poesia Caverna, teve a encenação da Rosângela fazendo uma encenação toda especial da poesia. Nós trabalhamos a palavrinha, contamos letras, contamos estrofes, fizemos várias contagens. Trabalhamos também quais sinais que nós vamos deixar para as futuras gerações. Os homens antigos, eles deixaram sinais nas cavernas. E nós? Quais são os sinais que nós deixaremos? Vocês estão lembrados disso? Nossa, quanta aprendizagem! Então, nesse dia, nós trabalhamos a poesia Caverna. Caminhando mais um pouquinho na nossa apostila, a professora Kelly trabalhou as plantações. O homem foi descobrindo que se eles jogassem sementinhas na terra, poderia plantar o seu próprio alimento. Então a professora Kelly falou um pouquinho sobre as primeiras plantações, como eles descobriram e que eles passaram então a fixar moradia em alguns lugares, já que eles não precisavam ficar mais andando de um lugar para o outro procurando comida. E aí também ela falou para vocês sobre como eles faziam as panelas de barro utilizando argila. Vocês estão lembrados que ela fez o passo a passo com vocês? E desse passo a passo tinha um enigma que a gente tinha que descobrir as palavrinhas que a apostila colocava com esses passos da confecção da panela de argila. Então, nesse dia, nós falamos sobre o início da agricultura e sobre os utensílios de barros que os seres humanos foram criando.
Depois veio uma aula que nós falamos sobre a criação de animais. Os homens descobriram também que os animais poderiam ser criados. Antes eles ficavam soltos na natureza, mas eles descobriram que poderiam domesticar esses animais, jogar uma comidinha para ele, ficar mais amigo dos animais. E assim, os animais poderiam ajudá-los nas suas tarefas, como o cachorro que ajudava a caçar, o cavalo que puxava as suas carroças, mas também eles iam se alimentar desses animais. Vocês estão lembrados? Olha, então nós aprendemos o lobo, a vaca, o bode, o javali, o cavalo. Cada um tinha uma função para o homem naquela época e até hoje tem a sua função. Mas também nós trabalhamos outras descobertas, como a descoberta que foi muito importante, que foi a descoberta da roda, não é verdade? E no final, nós trabalhamos a historinha de um cara que tinha muitas ideias na cabeça. Era o Nicolau que tinha uma ideia. Então, nessa aula, nós trabalhamos a criação de animais e muitas invenções. Depois dessas invenções, veio a descoberta da escrita. Vocês estão lembrados? Olha só, a professora Gislene, ela falou sobre os sinais que viraram letras. O homem descobriu que ele precisava ter uma escrita, ter uma forma de deixar o seu registro, para anotar as suas coisas, para deixar recadinhos para outras pessoas. E vocês lembram que foi todo um caminho que eles percorreram? Desde as primeiras escritas até chegar ao nosso alfabeto? Olha só, e nós tivemos também atividade surpresa. Você fez atividade surpresa? Você tentou escrever as palavrinhas? Se não tentou, pode tentar novamente. É sempre tempo de aprender, é sempre tempo de construir conhecimentos. E depois nós trabalhamos as mímicas, vocês estão lembrados? Mais uma forma da gente se comunicar com o mundo, através de mímicas. E a professora Gislene também apresentou para vocês um código que vocês deveriam decifrar, imitando a escrita dos sumérios. Olha só, vocês tinham que descobrir esse código que a professora... Então, nós trabalhamos as primeiras escritas e tivemos a atividade surpresa. Na outra aula, a professora Kelly, ela trabalhou mais um pouquinho com aqueles registros, com aqueles códigos que a professora Gislene iniciou. Vocês lembram? Olha, ela foi decifrando para vocês os sinais, ela fez as contagens com vocês para descobrir quantos bois e vacas tinha escrito naquela plaquinha. Foi caminhando passo a passo para decifrar aquela mensagem. Nós criamos também um alfabeto para poder fazer as nossas plaquinhas, imitando os sumérios, vocês estão lembrados? Escrever com símbolos. Então, nós falamos sobre registros sumérios e sobre símbolos. Evoluindo na escrita, a professora Carol trabalhou a escrita egípcia, as imagens que representam palavras. Vocês lembram que os egípcios primeiro escreviam com desenhos? Eles desenhavam lá nas pirâmides do Egito códigos muito misteriosos que nem todo mundo conseguia descobrir. Mas nós vimos também essas letrinhas, essas chamavam hieróglifos. E nós brincamos também nessa aula com figuras que poderiam trazer mensagens. A professora Kelly continuou trabalhando a escrita egípcia e nós fizemos uma brincadeira de descobrir palavras com o alfabeto de desenhos egípcios. E também deciframos várias dessas palavras. Então, nessa aula, também teve uma historinha, vocês estão lembrados? Que contava essa história da escrita. Então, nesse dia nós trabalhamos os sinais egípcios. Mas a nossa apostila não terminou por aí. Nós tivemos também falando sobre os índios. Vocês estão lembrados da linguagem indígena? Quantas palavrinhas nós aprendemos com os índios, pessoal? Nós vimos que eles não tinham um alfabeto, mas eles tinham muitos conhecimentos e muitas palavras. Eles tinham a própria língua deles. Então, nós aprendemos sobre os indígenas, sobre as suas palavras, as palavras que a turma do Luan descobriu. Nós aprendemos um banco de palavras. E depois, no final, tivemos a história, o tupi que você fala, para vocês verem que vocês tinham muitas palavrinhas que nós conhecemos. Então, nessa aula, nós trabalhamos palavras indígenas. E depois, na outra aula, nós trabalhamos a música do Tupi-Guarani. Vocês estão lembrados? Tupi,
Guarani, língua que se fala aqui. Nós trabalhamos as palavrinhas com J. Vocês lembram dessas palavras? Vocês fizeram cartaz para de vez em quando lembrar essas palavrinhas? Olha lá o nosso cartaz com todas as palavrinhas com J. Olha lá nossas palavrinhas, vocês lembram? O jacaré, o jabuti, jacá, jussara, genipapo. Ah, eu acho que vocês lembram tudo direitinho. E no final nós tivemos a historinha do Cabá da Arebu. Então nesse dia nós trabalhamos a música Tupi-Guarani. Caminhando mais um pouquinho, nós fizemos uma brincadeira com aquelas palavras dos indígenas, trocando letras e palavras escondidas. Olha só, vocês lembram da jaca e do jacá? Também a professora Carol fez outra brincadeira, juntando duas palavrinhas para formar uma outra. Quanto aprendizado, né, pessoal? Olha só, tivemos até a parlendinha do Rei Capitão. Vocês fizeram tudo no caderninho direitinho? Então, nesse dia, nós trabalhamos jogos e formando palavras. Aí veio o dia de conversar e contar histórias. Vocês lembram das nossas histórias? Os nossos amigos vieram contar histórias muito bonitinhas para vocês e vocês teriam que escrever a história de vocês junto com os familiares. Vocês escreviam e fariam o desenho. E também nós tivemos a hora da lembrança, as nossas atividades dos dinossauros. Nossa, quanta atividade legal vocês fizeram, não é verdade? Então foi um dia de muitas lembranças, histórias e lembranças. Nós não paramos por aqui. Depois a professora Marina, ela foi falar um pouco para vocês que nós fomos transformando o jeito de viver, falando das cidades, das diferenças, dos tipos de moradia. Nós aprendemos sobre a aldeia, o povoado, a vila, a cidade. Nós aprendemos um pouquinho, nós começamos a trabalhar um pouquinho sobre a nossa cidade de Barretos. Então, nesse dia, nós trabalhamos o jeito de viver e começamos a falar da cidade de Barretos. No outro dia, a professora Gislene foi fazer uma leitura de imagem com vocês do Piteco. Vocês lembram do Piteco? O Piteco morava num vale, mas ele começou a imaginar outras coisas, outras maneiras de viver, até chegar nas nossas casas de hoje em dia. Ah, nós fizemos uma leitura sem ter palavras, uma leitura de imagens, não é verdade? E nós aprendemos também as palavrinhas com o Piteco. Então, nesse dia nós trabalhamos leitura de imagens e o Piteco. Nós trabalhamos as feiras e os mercados, vocês lembram? Nós fizemos compras no mercadinho, trabalhamos as palavras mercado e feira. Vocês fizeram compras com a turma do Luan, olha só. E aí nós trabalhamos também a historinha do pirata. Então nesse dia foi a palavra mercado e feira. Por fim, nós trabalhamos o jogo. Vocês lembram? Contamos a moedinha, anotamos tudo. Nós vimos quem gastou mais, quem gastou menos, qual o produto mais caro. Nesse dia nós trabalhamos as compras e a moeda. Trabalhamos também a música Cidade. Olha só, vocês lembram? Vocês lembram que nós fizemos um tour pela cidade até chegar na nossa cidadezinha e trabalhamos vários lugares que temos na nossa cidade. Então, nesse dia nós trabalhamos a música Cidade. E na nossa última aula, nós trabalhamos o crescimento da cidade. Olha só, nós vimos que de uma vila pequenininha forma uma cidade inteirinha e conhecemos mais um pouco sobre a história da nossa cidade de Barretos. Ufa, a vila e a cidade de Barretos. Então agora é a sua vez, olha só, faça uma lista de lembranças das atividades que vocês mais gostou de aprender na unidade 2. Você pode tentar escrever sozinho ou receber a ajuda de um adulto, fazendo a cópia significativa ou a soletração. Mas o importante é que você diga quais são as palavras que vocês vão escrever. Então vocês vão dizer as palavras e junto com o adulto, vocês vão fazer a lista das suas lembranças. Será que terminou? Não, nossa aula não termina por aqui. Nós vamos preparar uma festa e já nós contamos para vocês o que será a nossa festa. Vamos lá? Espera só um pouquinho que já eu volto.
Olha só, pessoal, nós fizemos uma festa. E por que nós vamos fazer uma festa? Nós vamos fazer uma festa para comemorar as nossas aprendizagens com a apostila número 2. Nós vamos fazer uma festa para comemorar esses dias que nós estamos passando. Nós vamos comemorar, principalmente, a chegada da apostila número 3. Olha só, eu convidei todas as professoras da pré-escola que estão me ajudando aqui nas aulas para nós comemorarmos o início da apostila número 3. Eu espero que seja um caminho suave para vocês, que vocês façam as atividades, que vocês se empenhem, façam cada dia mais bonita atividade. Eu sei que vocês estão se dedicando muito e as suas famílias também. Aí na sua casa você também pode fazer uma festinha. Pede para a vovó fazer pipoca, para a mamãe um suco. Faça uma festinha para suas bonecas, para os seus heróis, para os seus carrinhos. Faça uma festa aí na sua casa para comemorar a chegada da apostila número 3. Depois que vocês fizerem essa festa bem animada, vocês vão abrir a apostila. Olha só, está escrito assim, a primeira página da nossa apostila está escrito: eu sou assim. Você e seus colegas celebraram a entrega do caderno, do novo caderno. Você gosta de participar de comemorações? Eu acho que todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta de comemorações. Nós aqui também adoramos festa. Então nós fizemos essa festinha especial para vocês, para comemorar o aniversário da nossa cidade também que está chegando. Olha quanta coisa nós temos para comemorar. Nós temos sempre que comemorar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa escola. Esse momento está difícil, mas nós vamos até o fim, nós vamos persistir e eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas legais. Depois que vocês fizerem a sua festinha, pode ser uma festinha de mentirinha, com suquinho de mentirinha, com comidinha de mentirinha. Vocês podem fazer um desenho aqui dessa festa, dessa comemoração, mas não se esqueçam, mesmo que a festa for de mentirinha, se divirtam muito, brinquem. A pré-escola, a infância é para isso, para vocês brincarem, se divertirem. E brincando, a gente também aprende, né, pessoal? Então agora nós vamos cantar um parabéns para vocês, para nossa cidade, para nossa apostila e nós ficamos aqui. Tchau, pessoal! Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade. Seja bem-vinda à nossa apostila número 3. Eu conto com vocês nas próximas aulas. Tchau!